A Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, vai julgar agora na quinta-feira a ação que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro. O Henrique Carmo tem informações para a gente sobre o julgamento e a expectativa do julgamento. Diga lá, Henrique. Olá, Colombo. A expectativa para o Sérgio Moro é um pouco positiva, já que o Ministério Público Eleitoral deu parecer contra a cassação do senador. O senador é acusado aí de abuso de poder econômico, de arrecadação irregular de recursos e também do uso indevido dos meios de comunicação. Deve ser julgado agora na próxima quinta-feira, a primeira sessão de julgamento, mas está marcado outra também para o dia 21 de maio. Contra o senador, o ministro Alexandre de Moraes deve participar do julgamento, já que ele só deixa o TSE no fim do mês. Vale lembrar que o juiz Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, foi o juiz da Lava Jato que condenou o presidente Lula em 2018. Ele também atuou como ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. Então, lembrando agora, no próximo dia 16, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar essa questão que pode cassar o senador Sérgio Moro, que hoje é senador, foi eleito pelo estado do Paraná com quase 2 milhões de votos. Eu volto com você, Colombo. É isso, por uma pré-campanha à presidência da República que o teria beneficiado na disputa pelo Senado do Paraná. Majoritariamente, essas são as queixas apresentadas tanto pelo PL quanto pelo PT, os dois partidos que questionam o mandato de Sérgio Moro na Justiça Eleitoral. Eu quero chamar o Cristiano e a Amanda e lembrar que ele foi inocentado pelo TRE no Paraná e agora vai a julgamento em Brasília. O ambiente político conta num julgamento desse também em Brasília, Amanda? Ou será possível imaginar que os juízes vão se ater ao ambiente jurídico, às questões jurídicas, para decidir se Sérgio Moro cometeu ou não alguma espécie de abuso econômico na eleição para senador no Paraná? Conta muito o ambiente político, o Colombo, justamente sobre isso que eu ia falar. Bom, primeiro que o Sérgio Moro já parte de largada com duas ações muito concretas e objetivas ao seu favor. Primeiro, ele foi absolvido no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná por 5-2. Muitos argumentarão, mas Deltan Dallagnol foi absolvido por unanimidade, depois teve seu mandato cassado no Tribunal Superior Eleitoral. É verdade. Mas há uma manifestação também agora do Ministério Público Eleitoral a favor de Sérgio Moro, de que ele não teria cometido abuso de poder econômico por seus gastos na pré-campanha, argumentando inclusive que esses gastos não ultrapassaram o limite de 10%, que mais ou menos o tribunal tem usado como jurisprudência. Mas a gente tem aí um ambiente político que conta a favor de Sérgio Moro nesse momento. E veja só por quê. O ambiente contra o Supremo Tribunal Federal se fechou muito e galvanizou apoios contra o Supremo Tribunal Federal nas últimas semanas, a partir daquele entrevero com Elon Musk nas redes sociais, que é óbvio que isso está inserido numa visão ideológica particular do mundo, do dono do X, o antigo Twitter. Ele tem uma visão de direita e vem comprando briga com vários políticos de esquerda em diferentes países do mundo. E ele chamou para briga nas redes sociais, no seu território, em que ele comanda, responsável pelo algoritmo do X, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Portanto, as críticas a Alexandre de Moraes e as suas ações consideradas abusivas por parte da população vêm se avolumando desde então. E o que mais mudou? A manutenção da prisão, por exemplo, preventiva do Chiquinho Brazão, deputado, foi mantida por uma margem estreita, apenas 20 votos a mais do que o necessário. Muitos deputados julgavam que tinham que dar um recado à altura para o Supremo Tribunal Federal. Isso quase passou. Depois disso, também teve a aprovação por larga margem, com folga, no Senado, da PEC das drogas, que criminaliza qualquer quantidade de porte e posse de drogas, justamente quando essa matéria está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Mais um recado. Portanto, o Supremo Tribunal Federal pode se ver também, neste momento, num ambiente em que deve dar uma sinalização, fazer uma sinalização positiva para amainar, acalmar, aplacar os ânimos ao Congresso. Isso pode ser feito justamente nessa ação contra a perda de mandato do ex-juiz Sérgio Moro. Ele pode se beneficiar por esse ambiente. Pois é, Amanda, você vê que tristeza, né? Um país que espera do seu judiciário uma sinalização positiva no cumprir da lei. A lei é muito clara.
a lei eleitoral não prevê qualquer regulação dos gastos de pré-campanha. Esse é o ponto 1. Segundo, se querem usar esse artifício de que Sérgio Moro se lançou pré-candidato à presidência da República e depois se concretizou na convenção do seu partido como um candidato ao Senado pelo Paraná, se essa regra que está sendo inventada depois das eleições valer para ele, então que ela seja aplicada para todos os outros casos semelhantes, inclusive o governador do Rio Grande do Sul, que também foi pré-candidato à presidência da República, recebeu toda a atenção da imprensa naquele momento e depois voltou ao Rio Grande do Sul para ser candidato ao governo, reeleição como governador. Então, este julgamento, ele simplesmente precisa estabelecer se há lei no Brasil e a gente pode confiar o que está escrito na lei, ou simplesmente a lei se torna algo subjetivo, em que julgadores, ao sabor do vento, aquele momento em que eles acham que a política está assim ou assado, a pressão em cima do judiciário está assim ou assado, então que eles têm que decidir dessa forma ou daquela. Eu espero que este julgamento, Sérgio Moro, seja feito com base na lei, base na justiça com J maiúsculo. Qualquer coisa diferente daquilo que vimos no julgamento do Paraná soará muito estranho. Não por uma questão de gosto ou não gosto deste ou daquele ministro, mas uma questão de que a população brasileira precisa recuperar a sua crença que o que vale na justiça é a lei, é o que está escrito na lei. Então vejamos qual é o caminho que a justiça seguirá com esse julgamento.